Olá, uma ótima tarde para você. Nós estamos começando mais uma edição do IES TV Notícias. Hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023 e eu trago para você as principais notícias do Brasil e do mundo. E eu quero começar falando para você que tem aí uma dívida do FIES. Inadimplentes do FIES acumulam 11 bilhões em dívidas atrasadas. É isso mesmo. Desde o fim da suspensão de pagamentos das parcelas por causa da pandemia, porcentagem de contratos que estão com atraso de mais de 3 meses subiu pelo 5º semestre consecutivo e atingiu 53,7%. Põe na tela. O governo federal tem 11 bilhões e 300 milhões de reais em parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil que já deveriam ter sido pagas, mas estão em atraso. Dos quase 1,9 milhão de ex-estudantes que já estão na fase de pagamento das parcelas, a chamada amortização, 53,7% estão com dívida atrasada há mais de 3 meses. Os dados atualizados semestralmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foram obtidos pela produção da TV Globo via Lei de Acesso à Informação. Na noite da última segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, admitiu em vídeo publicado nas redes sociais que a inadimplência do FIES está altíssima e anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir o problema. Mudanças no FIES, no novo FIES, nós estamos chamando de novo FIES para os estudantes brasileiros. Isso é uma determinação do presidente Lula, até porque houveram mudanças, há uma inadimplência alta em relação ao FIES hoje. Nós já tivemos reuniões, eu pessoalmente já tive reunião com o ministro Haddad da Fazenda, já tivemos reuniões com a Caixa Econômica Federal, que é quem operacionaliza o programa pelo Ministério. Ela precisa passar pelo um comitê gestor, que é o CG FIES, que é formado por membros da Fazenda, do Planejamento, do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Educação. Então, são esse comitê que define as regras de financiamento. E aí discutir problema de desburocratização do programa. Esse é um ponto, uma reclamação enorme. Aliás, nós temos colocado pela Caixa Econômica, nós queremos um FIES 100% digital, a partir do próximo FIES. Nós também vamos discutir um problema que é uma demanda dos nossos alunos, o limite de financiamento, discutir podendo voltar aos 100% de financiamento do FIES, esse é um ponto também que nós vamos discutir. Também o valor do teto de alguns cursos, como por exemplo de medicina, que é também uma demanda. Então todos esses pontos nós vamos discutir nesse grupo de trabalho. Além de possíveis mudanças do programa, como aumento do teto de financiamento e a desburocratização do fundo. O programa de renegociação do FIES do segundo semestre de 2022, que ficou aberto entre setembro e dezembro, atraiu um total de 124.903 contratos de financiamento. O valor corresponde a 6,7% do total de 1.873.989 contratos que, segundo o órgão, poderiam ter sido aderidos para receber pelo menos o desconto das taxas e encargos. O Ministério da Educação abriu nesta terça-feira a inscrição para mais de 67 mil novos contratos de financiamento estudantil no primeiro semestre. O valor das parcelas que o governo já deveria ter recebido, mas não foram pagas, tem aumentado em ritmo acelerado. Em abril de 2019, eram 2 bilhões e 500 milhões de reais em valores devidos. Em junho de 2021, novo balanço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mostrou que o saldo havia subido para 6 bilhões e 600 milhões de reais. Agora ele já passa de 11 bilhões de reais. Em 2022, o fundo diz ter arrecadado 4 bilhões e 700 milhões de reais em pagamento das parcelas, tanto as atrasadas quanto as em dias do FIES. Um recorde desde 2015. No total, considerando as parcelas que ainda não venceram, os quase 1.900.000 de contratos
somavam 111 bilhões e 600 milhões de reais em dezembro de 2022. E aí eu falo para você o seguinte, eu fiquei, não no FIES, né? Eu fiz crédito, fiz o financiamento privado, fiquei 10 anos pagando a faculdade. 10 anos para poder quitar a faculdade. E aí, eu não sei até hoje como que eu consegui pagar a faculdade, mas consegui, né? Então, o que que eu digo? O que que eu falo sempre? O que que adianta? Você dá facilidade para a pessoa pagar a faculdade, que a pessoa vai fazer a faculdade e vai pagar depois que termina a faculdade, né? Mas aí não tem vaga na área, não tem estágio na área, o estágio que tem paga muito a menos do que uma parcela da faculdade, uma parcela do financiamento. E aí complica essa situação do jovem, né? Porque o jovem, ele já começa a sua vida adulta com mais de 20 mil reais de dívida nas costas, né? Já começa com muito mais de 20 mil reais de dívida nas costas, né? Então, por isso que existe esse tipo de dívida entre quem está no FIES, né? Infelizmente, essas dívidas elas vão continuar. Elas vão se perpetuando, elas vão crescendo. Por quê? Não tem emprego, não tem estágio e não tem vaga na área que a pessoa se formou. O jovem, ele pega uma dívida aí de mais de 20 mil reais e ele já sonha que ele vai sair da faculdade trabalhando na área que ele estudou. E aí tem essa dívida enorme, né? Olha, a Anvisa suspendeu temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento para Covid-19. A autorização está suspensa até que sejam apresentados dados que comprovem a eficácia do medicamento contra as variantes de preocupação do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil. Põe na tela. Nesta terça-feira, a Anvisa suspendeu temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld. O medicamento possui indicação de uso na profilaxia, pré-exposição e tratamento da Covid-19 de casos leves e moderados, para pacientes que possuem alto risco de progressão e agravamento da doença. A Anvisa vem acompanhando a eficácia dos medicamentos aprovados contra as novas variantes do SARS-CoV-2. E de acordo com os dados apresentados pela empresa, o medicamento Evusheld demonstra queda significativa na atividade contra as variantes de preocupação do novo coronavírus em circulação no país. Como atualmente as variantes Ômicron e suas subvariantes são predominantes no Brasil, apresentando recentemente uma prevalência de 77% para a BQ1 e 15% para a BA5, após avaliação dos dados, a diretoria colegiada da agência decidiu por unanimidade suspender temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento, até que sejam apresentados dados que comprovem a sua eficácia contra as variantes do SARS-CoV-2 em circulação no país. A Anvisa ressalta que caso existam lotes do medicamento em território brasileiro, a empresa detentora de autorização deve fazer a devida comunicação aos profissionais da saúde quanto à ineficácia do medicamento contra as variantes em circulação do SARS-CoV-2, no sentido de somente fazerem uso do medicamento quando o paciente tiver sido infectado por algumas variantes do SARS-CoV-2 suscetível a ele, né? Então, o que acontece? Agora entrou a vacina bivalente, que é para a variante da Ômicron em diante, né? Então, o mesmo vale para o medicamento. É necessário que tenha eficácia, a mesma eficácia, pelo menos, da bivalente, para que ela possa funcionar. Não é que não é eficaz, ela não é eficaz para a subvariante. Por isso que ela foi tirada do ar. Antes que alguém reverbere fake news, a gente fala, ela foi retirada de circulação porque ela não é compatível a Ômicron e a subvariante.
Olha só, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do ISTV Notícias. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do ISTV Notícias aqui para você. Tchau, tchau!